Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa base circular com pontos baixos centrados. São muitas dicas e orientações para ele ficar perfeito assim. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para iniciar uma base circular com pontos baixos centrados, nós vamos fazer um anel mágico. Então, deixa a agulha de ladinho. Coloca aqui o fio na frente da sua mão, de baixo para cima, começando aqui por baixo. Passa ele na frente da sua mão, passa por trás e cruza aqui na frente, formando um X. Coloca o dedão aqui no centro do X, vira a mão e deixa esse fio aqui por baixo do dedinho. Pega a agulha agora, passa aqui por baixo do primeiro fio e traz esse segundo aqui para frente, virando o gancho da agulha para cima. Aqui eu já formei uma argolinha. Eu vou passar por dentro dessa argola que tá na agulha, esse fio aqui que eu levei por baixo do dedinho. Então, eu pego aqui esse fio e trago aqui nessa argolinha que se formou. Aqui eu já tenho o meu anel mágico. Eu vou colocar pontos baixos aqui dentro dele, porque esse círculo nós vamos fazer de pontos baixos centrados. Então, eu vou fazer agora mais 5 pontos baixos, tá? Esse aqui vai valer como o primeiro. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha no centro do anel, trago o fio aqui pra frente, fiquei com 2 alças, pego o fio e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Esses pontos baixos aqui dessa primeira carreira do anel mágico, é bem importante que eles fiquem bem soltos. Então, se você preferir pegar uma agulha maior para deixar eles mais soltinhos, você pode também, tá? Mas é bem importante que você deixe esses pontos bem soltos. Isso vai facilitar o feitio da segunda carreira. Então, eu venho aqui, ó, insiro novamente aqui dentro, trago e faço mais um ponto baixo. Eu vou fazer 6 ao todo, contando com esse primeiro aqui, tá? Com essa correntinha que a gente fez aqui no início. Lembrando que esse fiozinho aqui, ele tem que vir junto com o anel, tá? A gente vai fazendo os pontos por cima dos 2 fios. O fio do anel e esse aqui que é o início do fio. Então, olha, aqui é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou puxar, mas não vou fechar por completo, tá? Deixa aqui, ó, bem soltinho os pontos. Vou deixar bem soltinho aqui esse anel, não vou fechar por completo ainda, só depois que eu fizer a segunda carreira, tá? Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira aqui. Aumenta essa laçada. Antes de fazer o fechamento aqui da carreira, quero que você repare o que é o ponto aqui, tá? O ponto baixo, ele é assim, ó, se olhando ele de frente, ele fica como se fosse uma letra V aqui na frente, né? Ó, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma. E você olhando o ponto de cima, também acontece isso, ó. São 2 fiozinhos em cima de cada ponto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar essa laçada aqui lá pra trás, passando aqui a agulha, ó, de trás pra frente no primeiro V que tem na parte superior aqui da carreira do primeiro ponto. Então, eu levo esse fio lá pra trás. Seguro aqui ele com o meu indicador, ó, deixa bem soltinho para você conseguir abrir aqui e observar o que você tem que fazer agora. Deixa bem soltinho. Eu vou inserir minha agulha aqui nessa primeira correntinha que eu fiz, para começar os pontos aqui do meu anel mágico, ó, esse aqui. Eu vou inserir minha agulha aqui, eu vou pegar uma agulha menor aqui para te mostrar melhor. Então, você vem bem aqui, insere sua agulha aqui e você vai pegar um fio só, vai ficar um fio só pro lado de cá, tá? Ó, e assim vai ficar aqui atrás. Mas eu vou pegar com a agulha normal.
Então, insere aqui onde eu te mostrei, pegando só um fiozinho aqui, ó. Agora, a gente vai diminuir essa laçada puxando esse fio que vem do novelo. Mas eu não posso diminuir a ponto de perder ela. Ela tem que ficar pequena, porém, eu não posso perder ela, tá? Você vai deixar ela esperando aqui agora. Deixa ela aqui esperando. Pega o fio que vem do novelo e traz ele pra frente. Agora, você busca essa laçada que você deixou ali esperando. Pega o fio do novelo e traz aqui pra frente. Dessa forma, você já fez o fechamento e o primeiro ponto da segunda carreira desse círculo. Agora, como eu já falei, vai ser um círculo, né, que a gente vai fazer de pontos baixos centrados. Eu vou te mostrar aqui como que é o ponto baixo centrado. Pegando uma agulha menor de novo, só para você entender bem certinho, ó. Aqui é o V olhando de frente, você insere aqui, ó, no centro dele, no meio desses dois fios. E aqui atrás também vai sair no centro, ó. Tem um fio para cada lado, um aqui e outro aqui em cima, tá bom? É assim que é o ponto baixo centrado, é ali que a gente pega. E aqui nessa segunda carreira, a gente vai pôr 2 pontos baixos centrados em cada ponto que tem na base. Quando eu falo ponto da base, é o ponto da carreira de baixo, tá? Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, esse aqui já é o primeiro ponto, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, eu insiro minha agulha aqui no mesmo lugar, trago o fio e faço um ponto baixo. Então, aqui já tenho 2 pontos baixos centrados para o primeiro ponto. Venho aqui no segundo, por isso que é bom deixar bem soltinho, para você entender o que são os pontos aqui, tá? Então, você vem aqui nesse próximo ponto, insere a agulha, vê se ficou certinho aqui atrás, ó, ele tem que sair assim no meio, ali atrás também. Trago o fio, faço um ponto baixo centrado. Venho no mesmo lugar aqui e faço mais um ponto baixo centrado. Agora, eu venho no próximo, novamente, eu vou fazer mais um. E no mesmo lugar, eu vou fazer o segundo. Então, como tem 6 pontos baixos na primeira carreira, na segunda, consequentemente, terão 12, porque eu vou fazer para cada um 2 pontos na carreira de cima. Então, eu terminei essa carreira fazendo 12 pontos baixos centrados. 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base da primeira carreira. Agora, eu já posso fechar aqui o meu anel mágico. Então, eu pego esse fiozinho aqui e puxo ele para fechar bem esse círculo. Pronto. Agora, eu vou fechar essa carreira e começar a terceira. Eu aumento essa laçada. Venho aqui novamente no primeiro ponto, aqui na parte superior da carreira, pegando os 2 fios, com a agulha entrando de trás para frente. Levo essa laçada lá para trás, coloco aqui meu dedo para segurar o fio, aumenta aqui, vem nesse primeiro ponto, ó, aqui é o último ponto que você fez, esse aqui é o primeiro. Você vai inserir a agulha no primeiro, no centro do primeiro ponto. Insere. Vê se saiu certinho aqui atrás, olha lá. Tem que sair no centro, aqui atrás também. Regula a laçada para diminuir ela e deixa ela esperando aqui, ó. Leva esse fio do novelo aqui pra frente, busca essa laçadinha que você deixou esperando e traz o fio, fazendo já o fechamento e o primeiro ponto dessa terceira carreira do nosso círculo de pontos baixos centrados. Agora, nessa terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base e no próximo ponto, um só. E vamos intercalar dessa forma, fazendo um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Então, aqui eu já vou começar com um aumento. Nesse mesmo primeiro ponto aqui, já vou pôr o segundo, no mesmo lugar. Então, aqui será um aumento.
No próximo ponto, ó, sempre abre bem aqui para você entender o que que é o ponto, ó. É aqui. Então, insere, vê se saiu certinho aqui atrás, traz o fio e faz um ponto baixo centrado. Então, aqui foi um aumento, aqui um sozinho, o próximo é um aumento. Então, eu localizo aqui o ponto, ó, tá vendo que forma um V? É aqui que eu vou inserir a agulha para fazer o ponto baixo centrado. Vejo se saiu certinho aqui atrás e trago o fio para fazer o meu ponto baixo centrado. Aqui foi um aumento, aqui um sozinho, então aqui é um aumento, então eu faço mais um no mesmo lugar. No próximo, faço um sozinho. No próximo, eu faço um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E assim por toda a carreira. Terminei mais uma carreira. Repare aqui, ó, como ficou bem certinho, ó. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, até o final. Lembrando que aqui tem que dar certinho, tá? Senão você fez alguma coisa errada. E em cada carreira, verifique se bateu esses pontos, tá? Para ver se ficou bem certinho. Senão, você volta, desmancha, vê onde tá o erro para você refazer. É bem importante que você siga essas regrinhas para o círculo ficar bem perfeito. Então, aumento a laçada, venho já nesse primeiro ponto aqui com a agulha de trás para frente, pegando essas duas laçadas, levo esse fio para trás, insiro minha agulha no primeiro ponto dessa carreira anterior, vejo se saiu certo aqui atrás, regulo esse fio para essa laçada ficar pequena, trago ele aqui para frente, busco a laçada que eu deixei esperando e trago esse fio para cá. Aqui eu já iniciei a quarta carreira. E nessa quarta carreira, a gente também vai fazer aumentos, porém, eu vou fazer cada 2 sozinhos um aumento. Então, vou fazer 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Lembrando, isso é muito importante, que você não faça um aumento em cima de outro aumento que tem na carreira de base. Por exemplo, aqui, ó, são 2 pontos de um aumento, né? Eles não estão sozinhos, eles estão juntos. Então, nesse ponto aqui e nesse aqui, eu não vou fazer aumento na carreira de cima, tá? Vou mostrar aqui para você. Então, aqui é um ponto de aumento na carreira de baixo. Não posso fazer outro aumento. Então, vou fazer 2 sozinhos já aqui no começo. Então, vou fazer 2 sozinhos, ó. Um sozinho, outro sozinho. Nesse próximo ponto aqui, ó, ele tá sozinho. Aqui eu vou pôr um aumento. Insiro, trago e faço 2 pontos baixos centrados nesse ponto aqui, que tá sozinho na carreira de baixo. Aqui, ó, são 2 aumentos. Eu não posso pôr ponto de aumento em cima deles. Então, aqui vão ser sozinhos. Então, eu faço um sozinho aqui. E mais um aqui. Então, ó, 2 sozinhos. Agora, nesse terceiro que tá sozinho, eu vou fazer um aumento. Um aumento quer dizer que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, são 2 pontos baixos centrados aqui. Venho no próximo, vou fazer 2 sozinhos. E assim por toda essa carreira. Serão 2 pontos sozinhos e um de aumento, que são 2 no mesmo lugar. Então, eu continuei dessa forma e terminei toda a carreira, sempre fazendo 2 sozinhos para cada aumento. Agora, eu vou fechar aqui novamente, então, aumento a laçada, insiro minha agulha de trás para frente aqui, pegando as 2 alças que tem em cima do primeiro ponto dessa carreira, trago ele aqui para trás, seguro aqui com o meu indicador, venho aqui no primeiro ponto da carreira, insiro minha agulha, vejo se saiu certo aqui atrás, regulo o fio puxando aqui, trago o fio aqui pra frente, pego esse fio que eu deixei esperando e faço o fechamento e já o primeiro ponto dessa próxima carreira. E agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer
os aumentos novamente, porém, eles vão ter um intervalo de 3 sozinhos para cada aumento. Então, só retomando, aqui são 6 pontos para iniciar, depois são 12 pontos, porque são aumentos em todos os pontos. Nessa outra carreira, é um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho. Aqui foram 2 sozinhos para um aumento, 2 sozinhos e um aumento. E aqui vai ser 3 sozinhos para cada aumento. Lembrando que aumento não pode vir em cima de outro aumento. Então, aqui, ó, aqui é um ponto de aumento. Eu não posso colocar aumento aqui em cima desses, tá? Então, os aumentos têm que vir aqui, ó, onde tem ponto sozinho. Então, eu vou começar aqui fazendo um sozinho, e aqui nesse próximo eu vou fazer um aumento. Que são 2 no mesmo lugar. Agora, aqui, eu vou fazer 3 sozinhos. Sempre verifica atrás se tá saindo certinho esses pontos baixos centrados, tá? Ele tem que ficar centrado tanto na frente como atrás. Então, ó, fiz 3 sozinhos e agora nesse aqui eu vou fazer um aumento. Que são 2 no mesmo lugar, 2 no mesmo ponto de base. Venho no próximo, vou fazer agora 3 sozinhos. Sempre verificando, ó, aqui eu tinha colocado no lugar errado, então eu venho aqui e ajeito. Então, vou fazer mais 3 sozinhos. E agora um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E assim a gente faz por toda a carreira. Então, terminei novamente essa carreira e veja como aqui no início eu fiz um ponto, né, sozinho. E aqui no final da carreira ficaram 2 sozinhos, totalizando 3 que eu preciso entre 2 aumentos, tá? Então, aumentei a laçada, vou fazer o fechamento para começar a próxima carreira. Venho aqui, levo lá para trás, insiro no primeiro ponto, regulo a laçada, trago, busco aqui e trago o fio aqui para frente. Já iniciei essa próxima carreira, que agora, consecutivamente, né, vocês já devem ter entendido, que agora serão 4 sozinhos para cada aumento. Então, eu vou começar fazendo 4 sozinhos aqui. Então, já fiz 1, 2, 3 e 4. E agora, eu vou por um aumento. E assim por toda a carreira, 4 sozinhos para cada aumento. Então, eu terminei mais uma carreira, sempre observando aqui se os pontos entre os aumentos deu bem certinho, né? Então, aqui ficaram 4 pontos, ó, e daí esse último foi aumento, então deu bem certinho. Então, agora eu vou fazer o fechamento para começar a próxima carreira. O fechamento daquela mesma forma que a gente fez desde o início. E aqui nessa próxima carreira, né, consecutivamente, serão 5 sozinhos no intervalo dos aumentos. Então, eu vou começar aqui com 2 sozinhos no início da carreira e um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E a partir de agora, 5 sozinhos e um aumento por toda a carreira. Então, assim, eu terminei mais uma carreira e sempre depois de terminar a carreira, você vem e confere se tem a quantidade certa de pontos entre os aumentos. Lembrando aqui, ó, iniciei com 2 e terminei com 3, então, totalizaram os 5 que eu preciso entre os aumentos para essa carreira. E com essas mesmas orientações que eu te dei até agora, você vai continuar aqui até a medida de carreiras, né? A medida de diâmetro que você quiser para o seu trabalho. Sempre lembrando de não fazer um aumento em cima de outro aumento
e ir aumentando a distância entre um aumento e outro aqui ao decorrer das carreiras, né? Então, aqui, só para recapitular, serão 6 pontos baixos aqui no início, depois 12, porque são todos aumentos, depois é um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Na próxima, 2 sozinhos para um aumento, 2 sozinhos, um aumento. Na próxima, um aumento e 3 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos. Na próxima, 4 sozinhos para cada aumento. Na próxima, 5 sozinhos para cada aumento. E assim por diante. E agora eu vou para o fechamento novamente aqui. E repare como esse fechamento fica bem perfeito. Vou fazer aqui esse último fechamento e mostrar para vocês. Olha só a perfeição. Se você não olha, né, esse pontinho aqui que eu fiz para a próxima carreira, deixa eu até tirar aqui, deixar ele para trás, para você fazer o acabamento depois aqui, que eu vou mostrar para vocês como que faz. Olha a perfeição que fica. A gente nunca percebe, né, que fica por aqui o fechamento. Fica bem perfeitinho. E fica bem circular também. Não fica com aquelas pontas, né? Se você fizer um aumento sobre o aumento, vai ficar pontas, vai ficar quinas no trabalho. E dessa forma ele fica totalmente circular, né? Bem redondo. Agora vamos supor que eu já fiz aqui o tamanho que eu quero, né? Que eu preciso para essa base circular. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, o fechamento e acabamento para os pontos baixíssimos. Então, eu vou soltar aqui um pouquinho a laçada para não perder nesse último ponto, deixa a agulha do ladinho. E eu vou passar aqui em volta desse trabalho 5 vezes o fio. Então, eu já dei as 5 voltas e vou cortar o fio. Fazendo dessa forma, você não precisa cortar, arrematar e depois pegar outro fio para fazer a carreira de pontos baixíssimos. A gente faz de uma vez só. Então, eu tiro aqui essas laçadas, essas voltas, né? E eu vou pegar essa laçada aqui e vou tirar todo o fio. Então, eu tirei todo o fio. E eu vou fazer primeiro o fechamento para depois começar os pontos baixíssimos. Então, eu insiro aqui, ó, nesses 2 fiozinhos que tem na parte de cima aqui do primeiro ponto. E vou trazer esse fio aqui para trás. E puxar novamente todo esse fio. Agora, eu vou voltar o fio da onde ele veio. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, e trago ele pra cá de volta. E puxo novamente todo o fio. E dessa forma, eu já fiz o fechamento. Agora, eu vou começar a carreira de pontos baixíssimos. Ele entrou aqui, ó. Eu insiro minha agulha nesse ponto aqui, e já trago esse fio aqui pra frente. Venho no próximo ponto aqui do lado, inserindo, pegando os 2 fios aqui de cima do próximo ponto, trago o fio aqui pra frente do novelo e já tiro, fazendo um primeiro ponto baixíssimo. E assim, eu vou continuando aqui por toda a volta agora, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, sempre pegando as 2 alças aqui de cima do ponto dessa última carreira de pontos baixos centrados. Lembrando de esses pontos baixíssimos, não deixar eles nem muito apertados e nem muito frouxos. Eles têm que ficar soltinhos para ficarem bonitos. Então, eu dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos. Não esqueça de me contar se você gostou e gosta dessas dicas que eu dou assim para facilitar o trabalho. Agora, eu vou simular um último ponto baixíssimo aqui. E repare como sobrou aqui uma quantidade boa, né, para fazer o acabamento e arrematar. Então, eu venho aqui, ó, tiro toda essa laçada aqui, puxo esse fiozinho que sobrou. E agora, eu vou fazer uma simulação aqui desse último ponto. Eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, ó, peguei os 2 fios. E vou levar esse fio aqui pra cima, ó, passando por eles 2. Tá? Ó, deixa soltinho, não prende muito. Deixa eu aumentar o zoom aqui pra você ver bem. Ele não foi lá pra trás ainda, ó.
Ele tá só aqui pra cima. Agora, eu vou levar ele lá pra trás. Então, de que forma? Eu vou passar agora sim aqui de trás pra frente a minha agulha. E agora, eu vou inserir aqui ela, olha, da onde ele saiu. Então, ele saiu daqui, ele vai voltar pra cá. Então, eu busco ele aqui e agora sim ele vai lá pra trás. Agora, eu só ajeito os pontinhos para eles ficarem bem iguaizinhos e pronto, tá feito aqui o nosso acabamento. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou esconder ele, assim como o início do fio. E a partir dessa base aqui de pontos baixos e centrados, você pode fazer vários trabalhos, né? Como bolsas, tapetes, suplás, base para cesto, pode usar a sua imaginação. Então, me conta nos comentários o que você achou e até a próxima aula. Beijo!